E ele começa, professor, movimentos de fechamento de capital, de oferta pública de aquisição, como do Carrefour, o Atacadão, e Boa Vista, por exemplo, não geram desconfiança com o mercado de capitais do Brasil, gratidão sempre. Então, é complicado dizer o que gera ou não gera desconfiança para os outros. Tá? Eu compreendo como parte como dentro das regras do jogo, como parte do que pode acontecer com os ativos, certo? Com o caso do Boa Vista ali, a gente tinha claramente um conflito de interesse entre o acionista que basicamente batia o martelo, o que eu acho que ali sim é um pouco problemático, mas no caso do Carrefour, que diga-se de passagem, não aconteceu, não foi efetivado ainda, mas no caso do Carrefour é basicamente uma operação com a matriz vendo o preço descontado e tendo desejo de fechar o capital, aproveitar esse momento para fechar o capital e jogar para dentro da operação como um todo, especialmente porque para o Carrefour o Brasil é bem relevante no que tange a operação global. Então, assim, gera desconfiança? Não deveria gerar desconfiança, certo? Talvez a galera fique com o pé atrás de investir com medo de alguma oferta pública de ação ser feita e tal, não sei o quê. Mas isso daí é do jogo. Você não pode, em nenhum mercado no mundo, você vai poder simplesmente impedir a compra ou a oferta pela compra e fechamento de capital de um ativo. Que eu acho que é muito mais o problema no mercado brasileiro, a questão da expectativa que se tem com relação às coisas e é uma cristalização do que é negativo e o que é positivo, mesmo quando não faz sentido. Quando, por exemplo, falam que grupamento é negativo, ou qual é a outra? Diluição lá é negativa, muito mais uma falta de conhecimento que propriamente a questão de ser permitido ou não, ou acontecer, eventualmente ou não, a oferta pública de ações. A gente viu aí operações como a Zemp, por exemplo, que recusaram o fechamento de capital pelo Mubadala. Tá? No Carrefour ali, eu não vejo propriamente como uma questão que devesse gerar desconfiança. Mas volto a reforçar, quando você fala se gera desconfiança ou não, aí você está falando da opinião de terceiros. Aí não dá para querer aferir esse tipo de coisa com base na minha opinião. Certo? Então, assim, é possível que tenha gente que fique incomodada. A gente, por exemplo, passou pela do Boa Vista. Não foi uma operação, não foi um momento que eu vi como positivo, mas assim, é parte da história como um todo, certo? Então, é parte é parte das regras do jogo e é parte de como as coisas são montadas, é parte do que pode vir a acontecer. Então, a ideia quando investir, levar isso em consideração. Eu acho que existe aí muita gente que investe sem noção, sem considerar de forma realista que esse tipo de coisa pode acontecer. Tá? Então, eu não vejo como algo que gera desconfiança, mas volto a reforçar, desconfiança é algo que vai gerar nas pessoas de forma diferente. É possível que bastante gente fique assustada com o mercado financeiro por causa da possibilidade sempre presente de oferta pública de ação ser feita, mas isso daí aí não deveria mexer com renda variável, porque isso daí é sempre uma possibilidade, mesmo com operações que estão em nível de preço mais alto, certo? Então, assim, se gera ou não gera desconfiança, aí é uma questão que eu não consigo aferir, teria que fazer uma pesquisa, alguma coisa assim, mas eu não vejo como um problema a possibilidade de fazer esse tipo de coisa, certo? Se você parte de como o mercado financeiro opera, não é uma coisa que pode ser bloqueada o fechamento de capital, então não vejo qualquer sentido em isso daí ser algo que seja visto como um impeditivo para a qualidade do mercado financeiro no Brasil, mas que deve deixar algumas pessoas com medo desse tipo de coisa acontecer, deve, certo? É mais que natural.